Aos irmãos que participam desta live nesta tarde, graça e paz. Nós vamos estudar a palavra do Senhor hoje em Colossenses 3, dos versículos 18 até o versículo 1 do capítulo 4. O texto diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que não só a ouçamos e compreendamos, como também a pratiquemos durante todos os dias da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez diante da tua palavra, estudando e compreendendo aquilo que o teu Espírito nos revela a respeito desta palavra. Nós te agradecemos pela instrumentalidade do apóstolo Paulo e daqueles que foram usados para que esta palavra chegasse até nós e ainda chegasse de uma maneira completa, de uma maneira perfeita. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe com esta palavra agora. E nós te pedimos que cada pessoa que está participando seja edificada na tua palavra. Nós oramos agradecendo todas as tuas bênçãos, pedindo misericórdia e graça sobre as nossas famílias, que a mão do Senhor esteja conduzindo nossos familiares na tua presença. Oramos agradecendo todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Nós já temos estudado essa carta e já sabemos que ele está escrevendo visando corrigir alguns pequenos problemas que poderiam ter se tornado grandes lá na igreja de Colossos. Ele está escrevendo por solicitação do próprio pastor da igreja, que é Epáfras. Epáfras era um amigo, um colaborador de Paulo, e que assumiu o comando da igreja de Colossos. Talvez ele tenha sido um dos fundadores da igreja colossense. E ele, então, está ali ministrando aos irmãos e surgiu aquela heresia, né? Uma heresia absurda, que começava a negar a divindade de Jesus Cristo e demonstrar que ele não era Deus, mas que ele era uma criatura de Deus, um intermediário apenas entre Deus e os homens, inferior a anjos. Então, Paulo escreve para que
isso seja destruído, essa ideia seja destruída. E, ao mesmo tempo, ele começa a escrever também que as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, têm necessariamente uma vida transformada, uma vida mudada. A vida do crente tem que ser diferente, tem que ser mudada, não por esforço do crente, mas pela qualidade, pela qualificação da vida de Jesus. É, é como a gente sempre diz, você não precisa ensinar um pintinho que nasce de um ovo a ser galinha. Se ele viver normalmente, ele vai virar galinha ou galo, não é? Por quê? Porque a vida dele está determinada a isso. Mesma coisa com outros animais. Você não precisa ensinar um peixe a nadar, porque faz parte da vida dele aquilo. Ele vai aprender naturalmente. Também faz parte da nossa vida cristã glorificar a Deus e viver uma vida reta na presença de Deus. Por quê? Porque é a vida de Cristo que está em nós, e a vida de Cristo, naturalmente, no sentido espiritual, produz esse tipo de frutificação. Então, o que nós precisamos é negar a carne, negar o ego, negar a nossa natureza pecaminosa, para que a vida de Cristo se manifeste plenamente em nós. E então o texto nos ensina isso, né? Paulo falou aqui sobre estarmos crucificados com Cristo e falou sobre as virtudes que devem ser cultivadas na nossa vida cristã, falando que nós devemos ser revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, o que nós vimos na semana passada, né? Entranhados em misericórdia, em graça, porque é só entranhados em misericórdia, cheios de misericórdia, transbordando de misericórdia, que nós vamos poder ser maridos que obedecem ao Senhor e amam suas esposas, e esposas que obedecem ao Senhor e respeitam seus maridos. Pais que amam os filhos, filhos que obedecem aos pais. Tudo isso só pode ser vivido na plenitude do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver dominando a nossa vida, é muito difícil viver este programa de Deus, porque o programa de Deus para os crentes é espiritual. E se ele é um programa espiritual, só no poder do Espírito Santo é que nós podemos viver esse programa espiritual. Não adianta querer fazer isso na carne, porque nós vamos cair e pecar sem conseguir fazer, porque não é no nosso poder que nós conseguimos isso. Nós conseguimos isso apenas quando o Espírito Santo está nos dirigindo e operando na nossa vida aquilo que é a vontade de Deus. Então, Paulo está orientando os crentes a respeito da nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo não tem nada a ver com a obediência aos ritos judaicos. Não é? Os ritos judaicos de não faz isso, não faz aquilo, não come isso, não toque naquilo, faça só outra coisa. Então, essas coisas que os ritos judaicos determinavam, guarda o sábado, circuncida, essas coisas não têm nada a ver com espiritualidade. Elas são religiosidade apenas. Paulo está orientando, então, os crentes que a nova vida em Cristo ultrapassa esses limites da obediência a rituais judaicos e não é também adquirida por algum tipo de conhecimento místico, algum conhecimento esotérico, alguma coisa que você conhece através de experiências estáticas, experiências de visões, de sonhos. Não tem nada a ver uma coisa com outra, ou então de crenças filosóficas. Não é por esses meios
que a nossa vida cristã é manifestada. É uma vida produzida pelo Espírito Santo, que nós acabamos de mencionar, e deve ser buscada no estudo sistemático da palavra, na obediência sistemática à palavra. Ele fala, então, no versículo, na semana passada nós vimos, versículo 16 do capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sem habitar em nós a palavra de Cristo, é impossível viver esse tipo de vida cristã. Por isso, o estudo da palavra é fundamental, né? Tem gente que não gosta muito de estudar a Bíblia, mas ela é fundamental. O estudo da palavra é fundamental. Ele é absolutamente essencial, necessário para a nossa vida cristã. Nós podemos crer fundamentados na palavra. É a palavra que nos sustenta. Jesus Cristo é a palavra viva. É a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Nós dependemos dessa palavra para viver a vida cristã. É uma vida produzida pelo Espírito Santo e deve ser buscada no estudo sistemático da palavra por meio da obediência a essa palavra. Paulo fala do revestir-se da nova criatura. Revestir-se da nova criatura, despindo-nos da roupa velha da carne, do mundo e do pecado, e revestindo-nos da nova roupa do Espírito Santo, das entranhas de misericórdia e dos dons do Espírito Santo, né? Humildade, que ele cita no texto aqui, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, nós tiramos a roupa velha da carnalidade, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é muito frequente na nossa vida, e tiramos essa roupa velha e vestimos a roupa nova, que são as entranhas de misericórdia, bondade, humildade, essas coisas que o Espírito Santo produz na nossa vida por meio da palavra de Deus e pela fé. O apóstolo menciona, então, 4 segredos, 4 segredos para manifestar esse tipo de comportamento. Quais são os segredos para manifestar esse tipo de comportamento? O que nós precisamos saber para manifestar esse tipo de comportamento agradável a Deus? Manifestar esse tipo de comportamento cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. Primeiro de tudo, a habitação nos crentes da palavra de Cristo. É o primeiro segredo. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Sem pregação não há salvação. Sem pregação não há santificação. Nós precisamos da palavra. A palavra é dada para a salvação daquele que não crê, e é dada para daquele que é incrédulo, e é dada para a santificação daquele que já é crente. Necessariamente se faz a presença da palavra de Deus. É pela palavra que se converte. O apóstolo Paulo cita aos Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos dar o lugar à palavra, é o primeiro lugar. Antes de qualquer outra coisa, é a palavra de Deus. E depois, o segundo segredo que o apóstolo Paulo menciona, que nos ajuda a viver na presença de Deus, é a instrução mútua na palavra de Deus. O que significa essa instrução mútua na palavra de Deus? Significa que eu aprendo a palavra de Deus com os meus irmãos, e os meus irmãos aprendem a palavra de Deus comigo. Deus concede homens que são dons espirituais, os homens que são dons espirituais, não é homens que têm dons espirituais, não. Homens que são o próprio dom. Pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Essas pessoas são
homens dotados espiritualmente que Deus concede à igreja para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja crescida. Esses homens vão usar a palavra do Senhor para ensinar a palavra. A instrução mútua na palavra de Deus vai depender, então, desses homens ensinarem. E depois os irmãos vão compartilhar uns com os outros, né, a palavra do Senhor. E vão se instruir mutuamente. Um instrui o seu irmão instrui outro irmão, e assim, sucessivamente, nós vamos encontrar a edificação da igreja por meio da pregação da palavra. O terceiro segredo que Paulo apresenta para crescimento espiritual é o louvor a Deus com gratidão no coração. Ou seja, enquanto você louva a Deus, especialmente cantando salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja, cantando letras inspiradas pelo Espírito Santo, você está também crescendo espiritualmente. Quem não se lembra das canções que aprendeu na infância e que o ajudaram a crescer espiritualmente e que são lembradas até hoje, né? Por causa da memória que ficou gravando e gravou na infância aquilo que deveríamos aprender. Então, nós sabemos que essa instrução do apóstolo Paulo é fundamental, louvando a Deus com gratidão no coração, ou seja, louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas. E quarto e último segredo que o apóstolo Paulo menciona é a sabedoria e a instrução mútua na palavra do Senhor. Ou seja, quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, mais sabedoria a gente tem. E essa sabedoria serve para nós nos instruirmos mutuamente. Instrução mútua. Mutuamente significa nos instruirmos uns aos outros, de modo que todos possam vir a crescer. Já no texto de hoje, que nós temos em nossas mãos, Paulo vai demonstrar como devem ser os relacionamentos cristãos, isto é, como é que os crentes devem se relacionar, quais os deveres que os crentes têm como membros de uma família nas relações com com os membros da família e com os servos. O texto agora é relativamente resumido. Em Colossenses, esse texto é resumido. Em Efésios, ele é mais amplo, né? Ele está também presente na carta aos Efésios, mas ele é um pouco mais amplo lá na carta aos Efésios. O texto é um texto muito bom, e esse texto de Efésios expande um pouco o texto de Colossenses, onde a ideia é mais expandida e o assunto abordado é mais completo, né? É de forma mais completa. Mas vamos estudar o assunto aqui em Colossenses mesmo. Paulo, talvez pensando na tragédia do Éden, né? No casamento do Éden, de Adão e Eva, ele começa seus mandamentos em relação à família com uma ordem às mulheres. Uma das razões é lembrar que no Éden, a primeira a pecar foi Eva. Então, ele começa, né? Primeira ordem que ele dá. Mulheres, e são ordens isso, né? Não podemos esquecer que são ordens. Isso aqui não é facultativo, nem opcional. Isso aqui é ordem. Ordem de Deus por meio do apóstolo a quem é casado. Mulheres ou esposas,
sede submissas ao seu próprio marido. Essa é uma palavra firme que não admite resposta negativa. Não é opcional, não há duas alternativas, só há uma alternativa: obediência à palavra. É uma determinação de Deus. Por quê? Primeiro, que o apóstolo diz, é porque convém no Senhor, isto é agradável a Deus, faz parte do seu plano. Foi ele que estabeleceu o princípio da liderança do marido, criando o homem primeiro e criando a mulher como adjutora idônea. Então, o plano de Deus eterno é a liderança do homem e a submissão da mulher. E isso foi feito no Éden de maneira a ser o protótipo de todos os tipos de relacionamento conjugal, não é? Então, nós devemos entender que convém no Senhor, isto é agradável a Deus, porque foi Ele quem determinou e foi Ele que estabeleceu de modo firme e imutável o princípio de liderança do marido, criando o homem primeiro e depois a mulher. Segundo, foi Ele que estabeleceu também a cadeia de autoridade. Olha o que Deus fez. Deus fez também estabelecer uma cadeia de autoridade. Paulo aos Coríntios diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, está determinado pelo próprio Deus, por meio do apóstolo Paulo, essa questão de liderança masculina e de submissão feminina. Foi Deus que concedeu a graça da maternidade e a bênção da amamentação à mulher. Muitas mulheres não enxergam isso assim, mas isso é o modo como Deus vê, né? A bênção da maternidade e a graça da maternidade e a bênção da amamentação, tornando a mulher a administradora da vida domiciliar. Isso é muito, sabe por quê? Porque é um investimento que Deus faz na família, especialmente nos filhos, depende, nesse caso, da mulher. Então, é ela que tem maior contato com os filhos na fase inicial, em que eles estão aprendendo as coisas. Até aí, 5, 6 anos de idade, eles estão aprendendo coisas. E até 7 anos de idade, eles estão aprendendo muito. E aí é um privilégio que Deus concede à mulher de estar administrando a casa. Infelizmente, nós invertemos isso. Tiramos a mulher de casa para trabalhar e deixamos os nossos filhos por conta da babá, por conta da televisão, por conta da creche, por conta de uma série de coisas, menos por conta da mãe que deveria estar cuidando desses filhos. Depois que eles tiverem aí 7, 8 anos, aí há já possibilidade de trabalhar. Não queremos dizer que a mulher não pode exercer uma profissão, mas a profissão principal que Deus escolheu para a mulher é a maternidade. É a maternidade. Então, Deus trabalhou essa questão desde a eternidade e Paulo explica isso de uma maneira clara nesta carta. Em segundo lugar, agora Paulo fala aos homens. Primeiro ele falou para as mulheres, agora ele fala aos homens. Maridos, amem sua própria esposa. Interessante que ele não fala para a mulher amar, porque ele subentende que é necessário amor para ter submissão. Ninguém é submisso sem amar. Vai por força, vai por violência, mas é necessário amar
para ter submissão. Por isso, Paulo fala às mulheres de submissão. Mas ao marido, a liderança é necessário amar também para ser líder. Mas é preciso amar de verdade. Por isso, Paulo diz: maridos, amem sua própria esposa, não as tratem asperamente, né? Não sejam grosseiros. O texto em Efésios é um texto amplo, mostra outros aspectos. Novamente, aqui, a ordem não é opcional, não há outra alternativa. O marido tem que amar, é um mandamento. Amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é uma decisão racional. O que acaba, o que termina, o que é emocional é a paixão. Ela termina, ela acaba, né? Mas ela deve ser cultivada, inclusive, para não acabar. Mas o amor é um mandamento que eu preciso experimentar diariamente em obediência à palavra do Senhor. Então, o amor não acaba. Por isso, quando um homem ou uma mulher falam que vão se separar porque o amor acabou, a dúvida é essa: será que houve amor algum dia? Ou houve uma paixão que durou um pouco de tempo e acabou? É isso que muitas vezes nós encontramos nos relacionamentos. Não as tratem com amargura, não diminuam os seus tiranicamente, não as diminuam, não as dominem tiranicamente, não, não produzam nelas raiz de amargura, mágoa, ressentimento, ira. Não façam nada que produza isso no coração delas, tratando-as com benevolência. Tratando-as com benevolência. O apóstolo Pedro fala, inclusive, sexo mais frágil. De que modo Pedro está falando de sexo frágil? Ele está falando emocionalmente, que e psicologicamente as mulheres são mais dependentes. Então, nesse sentido que Paulo está também utilizando essa expressão aqui, para que os homens não as tratem asperamente, mas tratem com cuidado, com carinho, com amor, com, com manifestação de bondade, de delicadeza, de cavalheirismo, né? Isso é que o Paulo está ensinando aqui, auxiliando-as em seus afazeres e amando em todo o tempo. Então, Paulo está dizendo que os homens devem amar as suas esposas em todo o tempo, buscando o seu bem-estar, buscando a sua posição de bem-estar e de satisfação plena. Exerçam uma liderança, diz Paulo, que serve, uma liderança que serve, uma liderança serva, uma liderança que procura desenvolver o melhor para a vida da esposa, valorizando o trabalho, seu trabalho diário na administração do lar, né? Muitos maridos chegam, quando a mulher não trabalha fora, ele diz, você não trabalha fora, não faz nada. Administre uma casa para você ver o que é administração de um lar, né? Então, Paulo está ensinando que elas devem ser ajudadas na administração do lar. Devem ser ajudadas também no cuidado dos filhos. Os maridos devem compartilhar as responsabilidades da criação. As mulheres devem compartilhar com seus maridos a responsabilidade da criação. A responsabilidade é do homem, mas as mulheres têm que compartilhar. Na verdade, é uma responsabilidade compartilhada de criar os filhos. E essa responsabilidade da criação é muito séria. Sempre os maridos devem se lembrar que é o marido, são eles, os responsáveis
pela orientação espiritual dos filhos da família. Aqui nós já temos uma indicação por que é complicado uma mulher crente casar com um homem não crente. Ele não tem vida espiritual, como é que ele vai orientar filhos, né? Como é que ele vai ser um instrumento de Deus na vida da mulher e dos filhos se ele não tem vida espiritual, se ele está espiritualmente morto? Então, é um fator que deve determinar que os homens, as mulheres devem se casar com homens que sejam servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Então, eles devem compartilhar com as mulheres a orientação espiritual dos filhos, sendo o marido responsável como sacerdote da casa diante de Deus. Em terceiro lugar, no texto que nós lemos, nós vamos encontrar a ordem de Paulo para os pais em relação aos filhos. Qual é essa ordem dos pais em relação aos filhos? Pais, não irriteis os vossos filhos. O que isso significa? Isso significa tratá-los com brandura. Tratá-los com brandura. Não é com moleza, é com brandura. Firmeza, mas gentileza ao mesmo tempo. Reconhecendo os limites de cada um, né, de cada qual. Que eles têm limites, né? Por causa das suas idades, né? Cada um com idade, com compreensão, com capacidade diferentes, individuais. Os filhos não são iguais, e com temperamentos com, e, e, que não são diferentes, que não são iguais, temperamentos diferentes, e cada um com o seu próprio temperamento. Então, é necessário avaliar direitinho essas questões. E, principalmente, ver se os filhos têm conversão, se eles chegaram ao conhecimento de Cristo, e eles devem ser evangelizados o mais precocemente possível por causa da necessidade de conversão. Eles precisam, quanto mais cedo eles se convertem, mais fiéis a Deus eles serão e menos problemas eles darão para os seus pais. É importante, quanto mais cedo possível, ensiná-los na palavra do Senhor a ser obedientes a Deus. E é preciso ensiná-los primeiro com o exemplo. É preciso ensiná-los primeiro com o exemplo. Então, aqui, uma mulher que lida com os filhos na fase infantil deles e que não é submissa ao seu marido, ensina para os seus filhos que as crianças também podem desobedecer o pai. Então, o exemplo é fundamental. O homem, o marido que não exerce liderança saudável em casa, que é bruto, que é mal educado, que é omisso na liderança, ele ensina os filhos a serem irresponsáveis e não valorizarem a esposa, não valorizarem a mãe, né? Nesse caso. É importante, portanto, ensiná-los na palavra do Senhor a ser obedientes. E é preciso ensiná-los com o exemplo, com a instrução, com o ensino, né? E com uma correção que deve ser presente também, e, finalmente, com a disciplina. Se houver necessidade de disciplina, usar aquilo que a Bíblia ensina, né? Que se for necessário, até a vara da disciplina. Mas são etapas, não é a vara primeiro, a vara é por último, se não houver quebrantamento no coração da criança. Sempre essas correções e esses ensinos devem ser motivados pelo amor e com a intenção de não permitir aos filhos afastarem-se dos caminhos do Senhor. O objetivo
da disciplina, é mostrar a eles que Deus é quem deseja que eles sejam obedientes, que Deus é que deseja que eles sejam fiéis, que Deus é que deseja que eles sejam retos na presença de Deus e obedientes aos pais. É fundamental também orar pelos filhos e orar com os filhos. Interceder para que, caso eles venham a se afastar, o Espírito Santo os incomode, levando-os a retornar para os caminhos de Deus. É importante fazer isso. Quanto aos filhos, o que o texto nos diz? Quanto aos filhos, o apóstolo Paulo nos diz: filhos, obedeçam a seus pais. É pena que nós não temos filhos, muitos filhos ouvindo a palavra, né? Mas a palavra ensina isso: filhos, obedeçam aos pais. Em todo tempo, em tudo. Não é quando der certo, não é se eu gostar, se for do meu interesse, não. Em tudo. Aqui, a pressuposição de Paulo é que os pais sejam razoáveis, não estejam exigindo coisas impossíveis dos filhos. Por exemplo, você não vai exigir de um menino de 3 anos a compreensão de um menino de 7 anos, né? Então, tem que saber essas etapas da vida, mas ensiná-los a andar em obediência. Tem coisas que precisam ser apresentadas em etapas na vida das pessoas, em patamares diferentes para que eles possam andar em obediência. Senão, você vai exigir uma obediência de uma pessoa que não pode, que não consegue fazer aquilo que foi exigido. Então, os filhos devem obedecer aos pais em tudo. E também porque é agradável ao Senhor. Os meninos devem entender que quando eles estão obedecendo aos pais, eles estão agradando a Deus. Eles estão alegrando o coração de Deus, porque Deus se alegra na obediência, porque é um princípio da sua palavra. Filhos, obedecei a vossos pais. Né? Então, a palavra nos ensina que nós devemos andar em obediência aos pais. E é isso que nós devemos ensinar também aos nossos filhos. Né? E há uma promessa que nos auxilia a ensinar a eles, há uma recompensa para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, a obediência é uma condição para uma vida longa e saudável e feliz. A obediência prolonga os dias, torna a vida mais abençoada e feliz. E os filhos obedientes têm uma proteção de Deus, com toda certeza, e com bênçãos espirituais sem medida. Deus abençoa e protege aqueles filhos que andam em obediência. Porque Paulo está ensinando isso para as famílias de Colossos, né? Para que eles possam ganhar os seus filhos para Cristo. Agora, por que Paulo acrescenta servos? Servos. Agora ele começa a falar, né? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Por que Paulo acrescenta servos aí no relacionamento familiar? Porque uma boa parte dos crentes, naquela época, tinha escravos, tinha servos. Eles tinham pessoas a seu serviço que eram escravos. Muitos desses servos, também se converteram e, portanto, se tornaram irmãos em Cristo.
passaram, inclusive, em muitos casos, a se tornarem membros da própria família. E é a estes escravos convertidos que Paulo está se dirigindo, para que agora eles sejam capazes de almejar até a libertação, né? E poderiam até deixar de cumprir deveres em face de serem iguais. Paulo está preocupado com isso, que o fato deles terem se convertido e se tornarem irmãos e serem tratados como irmãos levasse os escravos a quererem sua liberdade e a não fazer aquilo que os patrões estavam mandando, né? Mas eles foram salvos, mas não deixaram de ser escravos. Competia cada senhor libertar ou não o escravo. Quer dizer, o fato de ser escravo não impede uma pessoa de servir a Cristo. É isso que Paulo está querendo ensinar ali, né? Uma pessoa pode ser escravo e servo de Cristo. E uma pessoa pode ser crente e ter escravo e tratá-lo com brandura, com amor, com cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o cristianismo é contra a escravatura. Se puder libertar, sim, mas não é obrigatório. Cada um faz aquilo que está no seu coração. Então, mesmo servindo a alguém incrédulo, os servos deveriam, primeiro, obedecer em tudo ao seu senhor. Obedecer em tudo ao seu senhor. Seu senhor era dono deles, então eles deveriam servir ao Senhor. Deveriam servir a esse Senhor como se fosse ao Senhor Jesus Cristo, servindo bem, mesmo sem vigilância. Paulo ensina isso. Não façam as coisas somente como se vocês estivessem sendo vigiados. Façam tudo bem feito, mesmo que não houver vigilância sobre o trabalho de vocês, porque vocês não estão trabalhando para um senhor humano, vocês estão trabalhando para o Senhor divino. Quando você trabalha, quando você é nova criatura, tudo que você faz é para a glória de Deus. Não visem somente agradar homens, mas visem principalmente agradar o coração de Deus. Procurem um coração sincero, com um coração sincero, agradar ao Senhor. Isso que os escravos deveriam fazer. E Paulo ainda diz: tudo que vocês fizerem, ou tudo que vocês forem fazer, façam não para agradar homens, mas para agradar ao Senhor. Empreguem-nos nesse aspecto, nessa tarefa, todo o seu coração. Dê tudo que for necessário para agradar ao Senhor em perfeição, em máximo possível, né? E tenham certeza de que Deus dará a vocês a recompensa, né? Vocês estão servindo a Cristo, né? A herança, que é a salvação, vem com um prêmio. Esse prêmio Deus vai conceder àqueles que servirem bem, àqueles que servirem com o coração inteiro, que fizerem a obra de escravos para glorificar o nome do Senhor. Terão, além da herança, terão um galardão. Então, Paulo está ensinando isso aos crentes que são escravos. E ele fala ainda também aos senhores, é o último versículo aí. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes no céu um Senhor. Então, ele fala, e os senhores, ou os patrões, devem tratar os servos com justiça e equidade. Justiça, né, é dar a cada um aquilo que é de direito de cada um. Então, cuidar dos direitos dos escravos. Apesar de eles serem escravos, eles tinham direitos, né?
tinham direitos a se alimentar, a ter cuidados de higiene, tinham direito a dormir, a ter um leito. Então, os escravos deveriam ser bem tratados. Os senhores cristãos deveriam tratar os escravos bem tratados e tratá-los como irmãos em Cristo, certo de que eles eram irmãos em Cristo. Um exemplo desses foi o exemplo de, lá em Colossos mesmo, foi Onésimo e Filemão. Filemão era dono de Onésimo, e Onésimo fez um furto lá na casa de Filemão e fugiu, e foi parar em Roma, e para escapar da morte, que um escravo que roubasse no Império Romano, ele poderia ser morto. Então, Filemão Onésimo encontrou-se com Paulo, talvez na prisão, e Paulo o evangelizou e ele se converteu. E Paulo devolveu a Filemão com aquela carta, né? Carta a Filemão. Quem quiser ler, aproveita para dar uma lidinha, né? É uma carta pequenininha, 5 minutos. Então, Paulo escreveu a Filemão que recebesse Onésimo não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E nós sabemos que Filemão libertou Onésimo, né? Não deu a ele a liberdade. E Onésimo se tornou um colaborador de Paulo, pastoreou até igrejas, né? Parece que ele foi pastor numa igreja de Laodiceia ou Hierápolis, nós não sabemos. Mas o que nós queremos salientar aqui é que os cristãos devem tratar bem os seus escravos, segundo Paulo. Vocês também, Paulo lembra, vocês também vão prestar contas a um Senhor. Vocês são escravos de Jesus Cristo. Vocês precisam entender isso, que a relação nossa com Jesus Cristo é que nós somos escravos dele, escravos de Jesus Cristo. E ele nos trata como filhos, ele nos trata como irmãos, ele nos trata como Senhor, nos trata como servos amados, e nós somos verdadeiramente escravos. Paulo, quando escreve as cartas às igrejas, ele põe Paulo, escravo de Jesus Cristo. A palavra que é traduzida servo na nossa Bíblia, na verdade, no original, é escravo. Porque o que acontece? Ele entregava a sua vida ao Senhor Jesus. Ele não tinha mais desejo de fazer a vontade própria. Ele queria fazer apenas a vontade de Jesus. E essa é uma característica do escravo. Ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Nós também devemos ser escravos de Jesus Cristo. E é isso que Paulo fala aqui. Vocês também hão de prestar contas ao Senhor Jesus, porque vocês são escravos dele. Aquele que faz justiça vai receber galardão, né? E aquele que faz injustiça vai receber injustiça. A lei da semeadura e da semente. Nisto não pode haver acepção de pessoas. Todas as pessoas vão passar por essa situação. Então, esse texto nos ensina essa questão de relacionamentos. Como é que são os deveres que nós temos de relacionamentos. Concluindo e aplicando, para não ficar muito tarde. Os relacionamentos são a evidência da transformação ocorrida após a conversão. Os relacionamentos são a evidência de transformações ocorridas após a conversão. Então, nós conhecemos as pessoas e conhecemos a nós mesmos desde quando nós nos convertemos e os nossos relacionamentos são mudados. Num tempo em que não se valoriza mais a palavra de Deus, os relacionamentos se deterioram e isso repercute seriamente na família, né? Hoje nós temos a família destroçada, marido e mulher não se entendem, marido e mulher não se respeitam, a mulher é insubmissa,
o marido não lidera, ele ou é um tirano que quer mandar, ao invés de um líder que quer compartilhar, ou ele é um omisso e deixa as coisas tudo por conta da esposa. Então, nós entendemos que os relacionamentos se deterioraram porque fugimos da palavra de Deus. E os relacionamentos se deterioram, e isso repercute seriamente na família. Como é que está a nossa relação em casa? Isso é importante para nós respondermos de acordo com a palavra de Deus. Segundo, os maridos têm se omitido gravemente de suas responsabilidades de liderança e as esposas também de sua responsabilidade de submissão. Como é que você entende a submissão da mulher e a liderança do marido? Como que a palavra de Deus ensina isso? Né? Marido líder é aquele marido que serve a esposa, que ama em todo tempo, que trata com brandura, com carinho, que decide as coisas em conjunto, que orienta no sentido positivo da palavra, né? E o marido que é provedor, aquele marido que trabalha para sustentar a família. E a esposa é aquela que administra coerentemente a casa, em comum acordo com o esposo, ela se submete às orientações dele, ela tem palavra, ela pode falar, ela pode discordar, mas, finalmente, a palavra final na decisão é a palavra do marido. Então, essa questão tem que ser bem estudada na nossa vida, para que maridos não sejam omissos e mulheres, esposas, não sejam insubmissas. E o lar vai ser abençoado. Terceiro, como Paulo determina a liderança do marido? O marido deve liderar. Como? Amor do marido pela esposa, em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Não tem condições. Não é se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, se ela agir deste modo, se ela agir de outro modo, independente disso, o marido deve amar a esposa. Amor incondicional. Amor do marido pela esposa. Em consequência disso, ele deve liderar. E a liderança dele deve ser uma liderança serva, liderança responsável, quer dizer, uma liderança que ajuda, não só que exige, mas que colabora, uma liderança que partilha, uma liderança que procura entender o lado da esposa, uma liderança que procura dar apoio e fazer a sua parte, e ajudando a esposa naquilo que ela precisa. É a liderança serva, né? Não é a liderança que manda, mas é a liderança que faz junto e ajuda a esposa a resolver problemas. Terceiro, como Cristo amou a igreja. Então, o marido deve amar a esposa de uma maneira que não admite desculpa, né? Incondicionalmente. Ele deve amar liderando e ele deve amar como Cristo amou a igreja. Lá em Éfeso, na carta aos Efésios, Paulo fala como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. A disposição do marido em relação à esposa deve ser, inclusive, até de morrer por ela. Como Cristo amou a igreja, né? De dar a vida por ela. E como a si mesmo. Quem é que não ama a si mesmo, né? Então, amar como a si mesmo, no sentido de que eu devo ter
pela minha esposa o mesmo cuidado que eu tenho comigo, no bom sentido, né? Se eu cuido bem da minha vida, devo cuidar bem também da minha esposa. Agora, como cuidar do relacionamento com os filhos, segundo a Bíblia? Primeiro, amor que ensina, que é exemplo. Antes de cobrar alguma coisa dos nossos filhos, nós precisamos de ensiná-los com um exemplo, especialmente com um exemplo. Precisamos ensiná-los com a palavra. Amor que ensina. É palavra, exemplo. Mas é um amor também que corrige. Corrige. A instrução significa orientação positiva e orientação negativa, no sentido de corrigir, de fazer desviar do caminho errado, né? Corrigir. Terceiro, amor que disciplina. Tem que mostrar para a criança que ela precisa de obediência e que a obediência, às vezes, vai lhe custar alguma dor. Então, o amor que Deus deseja que nós tenhamos pelos nossos filhos leva-nos a amar, ensinando, corrigindo, disciplinando. E amor que trata com respeito e dignidade, né? Não reduzir os filhos, não humilhar os filhos, não falar para os filhos coisas que não edificam, né? Não xingar, não dizer que eles não prestam, que eles não valem nada, que eles não vão dar em nada, né? E isso vai diminuindo a, a autoimagem que os filhos têm, devem ter de si mesmos. Então, um amor que trata com respeito e com dignidade. Isso é como cuidar do relacionamento com os filhos. Quinto e último, se você fosse escravo cristão, como você demonstraria sua fé hoje? Se você fosse um escravo cristão, como é que você demonstraria que é um crente em Cristo? A resposta está no texto, né? Servindo ao meu Senhor humano como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Fazendo tudo aquilo que é agradável, que é de obediência ao Senhor humano e fazendo como se fosse para Jesus. E se você fosse um senhor cristão, como você trataria seus escravos? Então, no conceito atual, nós deveríamos dar liberdade aos nossos escravos. Se nós fôssemos líderes cristãos, nós fôssemos senhores cristãos, deveríamos dar liberdade aos nossos escravos. Ou se não fosse dar liberdade, tratá-los como irmãos em Cristo Jesus, né? Como você lida com aqueles que são servos que te servem? Como é que você lida hoje, agora, com aqueles que te servem, que não são escravos, mas que servem a você, que são empregados? Como é que você lida com eles? É uma pergunta que a gente precisa responder, porque nós precisamos aprender a tratar essas pessoas com cuidado, com carinho. Eles são empregados, mas eles são pessoas que estão servindo a nós, servindo a, a nossa casa. Então, eles precisam ser tratados de maneira digna, até porque isso faz parte do testemunho que pode levá-los ao conhecimento de Cristo. Chegamos ao final desse texto, Deveres da Família. Que Deus possa abençoar a nossa vida e
nos fazer capazes de obedecer essa palavra para a glória dele.